Olá, internauta, telespectador, rádio ouvinte. É uma satisfação estar aqui neste momento do podcast. Estamos com a presença do presidente nacional do IBAMA, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça. Estamos aqui também com Rivaldo Fernandes, que é o superintendente do IBAMA do Rio Grande do Norte, e ainda com o professor Francisco Campelo, que não gosta de ser chamado de professor, ele é engenheiro florestal, natural de Petrolina, da Fundação Araripe e reserva da Biosfera da Caatinga. Começou sua vida profissional, inclusive, no Rio Grande do Norte, no antigo IBDF, hoje IBAMA. Ou seja, o IBAMA conseguiu reunir diversos órgãos para se instituir como hoje uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Então vamos conversar inicialmente, vamos trocar algumas palavras com Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, né, que é o presidente nacional do IBAMA. E ele esteve há pouco tempo no auditório do IDEMA, do Rio Grande do Norte, vizinho ali ao Parque das Dunas, abrindo um evento maravilhoso, um evento que ele falou da instituição IBAMA nestes 35 anos de fundação do IBAMA. Rodrigo é natural de São Paulo, de Cafelândia, foi prefeito de Bauru. Rodrigo, 35 anos do IBAMA, é uma instituição tradicional, é uma instituição de referência no país. O que é que você pode nos colocar para os nossos internautas? 35 anos de IBAMA. Antes de mais nada, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui falando com todos vocês. O IBAMA é a principal agência ambiental brasileira, tem uma história de 35 anos. Ele surge depois de um período que a gente tinha ali acabado de promulgar a Constituição Federal de 88. O ritmo do desmatamento na Amazônia estava muito alto, junto com o desmatamento uma série de conflitos sociais. Nós tivemos em dezembro daquele ano de 88 o assassinato do Chico Mendes. O mundo inteiro cobrou uma posição firme do Brasil, até porque o Brasil já sabia que o Brasil ia sediar em 92 a grande conferência da ONU sobre o meio ambiente, a Rio 92. E aí o governo pega e junta várias instituições e cria o IBAMA. É uma instituição que tem uma história muito bonita, um papel ativo na conservação da biodiversidade brasileira. E hoje a gente estava aqui discutindo a Caatinga, né, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do Brasil, presente em 11% do nosso território, pelo menos 10 estados brasileiros, né, os estados do Nordeste, mais uma parte do Maranhão, uma parte do norte de Minas. Então, uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês. Muito bem, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, mas estamos também aqui com Rivaldo Fernandes, que é superintendente do IBAMA, né, do Rio Grande do Norte, ambientalista, um militante social, né? Eu que convivi ainda na Pastoral de Juventude, na coordenação de Rivaldo. Rivaldo, o evento de hoje colocou na ordem do dia a Caatinga. Foi o aniversário do IBAMA e ganhamos o presente, que foi a presença do nosso presidente, Rodrigo, né? Eu estou muito satisfeito, muito feliz, porque nós conseguimos reunir ciência, tecnologia e política, tudo num pacote só, num grande evento, né? A gente discutiu as políticas públicas, a gente discutiu os modos de manejo da Caatinga, né? A professora Rosemary deu uma grande aula para a gente, ela que é professora, sobre a questão do manejo sustentável da Caatinga, que eu acho que é o nó. Gestão das águas e manejo sustentável da Caatinga, eu acho que são as duas coisas que nós temos que pensar. Agora mesmo, está tudo verde, né? Está a coisa mais linda do mundo, se você for para o interior, né? Os açudes cheios, né? Mas isso não quer dizer assim que a Caatinga está no céu, né? Isso é porque o extremo, né? Ela ainda no extremo da seca e ao mesmo tempo do verde. E aí essa água está caindo, uma parte é armazenada nos grandes reservatórios e aquela parte que não é reservada escorre pelo solo pedregoso, né, da Caatinga e se perde.
Mas tem novas tecnologias também. Mas falta essa política de gestão das águas, né? A gente Claro. não tem. Que eu acho que é uma Vamos saída. discutir isso. Uma política pública específica para Caatinga. Você deu agora um nó nessa discussão. Mas estamos também com Francisco Campelo, que é engenheiro florestal, natural de Petrolina, começou sua carreira profissional aqui no Rio Grande do Norte, é da Fundação Araripe e reserva da Biosfera da Caatinga, e esteve também fazendo uma conferência hoje, palestrando no evento dos 35 anos do IBAMA e também da Caatinga, do bioma da Caatinga, já que dia 28, ontem, domingo, foi o Dia Nacional da Caatinga e está sendo comemorado hoje, na segunda-feira. O que é que você viu do evento? Gostou do evento? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar nesse evento. Dizer que eu tenho 40 anos de profissão, desses 35 foram no IBAMA. Então, estar no evento, né, como funcionário aposentado do IBAMA nos 35 anos é motivo de muita satisfação. E hoje, enquanto Fundação Araripe, na presidência do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, juntar essas duas situações foi extremamente confortável e, ao mesmo tempo, prazeroso. A Fundação Araripe, ela é uma instituição que atua na promoção de políticas públicas, né, provocando políticas públicas, e a questão do uso da Caatinga em base conservacionista é um desafio antigo, não é um desafio atual. O próprio professor Vasconcelos Sobrinho, que é o Dia da Caatinga, 28 de abril, é em homenagem ao professor Vasconcelos Sobrinho, é o dia do seu nascimento. Um dos fundadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi reitor, foi meu professor, tive esse privilégio, né? E ele foi quem trouxe para o Brasil a biologia da conservação. Ele Escreveu é um introdutor da biologia da conservação. 30 títulos ele. Escreveu 30 livros. E nos seus livros, ele chama a atenção para o sábio manejo dos recursos florestais da Caatinga como alternativa de sua conservação. Então, para a gente, o evento é de um significado extremamente emblemático e estratégico, inclusive quando a gente está falando de que o Brasil vai sediar uma COP, né, no próximo ano. Então, isso traz para a gente que está na Caatinga, que tem uma dependência muito grande do recurso, uma responsabilidade muito grande. Muito bem, professor, né, presidente Agostinho, podemos chamar assim, não é? Presidente? Claro, com Todo certeza. mundo lhe chama de Rodrigo presidente Agostinho. Só Rodrigo tá Ou bom então demais. Rodrigo, né? A COP 30, que está prevista para 2025, em Belém do Pará, em plena Amazônia. E a presidência do IBAMA tem que se preocupar com todos os biomas do país. Porque o segundo bioma mais degradado é o Cerrado. E o terceiro é a Caatinga, que nós participamos do evento. Como é que você vai colocar tudo isso? Porque você terá um espaço como presidente do IBAMA nacional, né? Na COP. Eu sei que vai ter, é da ONU, todos os países vão estar representados, mas você será ouvido. Como você vai colocar essa problemática de todos os biomas brasileiros? Bem, dá até um friozinho na barriga, né? Porque eu participei já de várias COPs, quase metade das COPs eu estava lá presente. Ainda na adolescência participei da Rio 92, participei depois da Rio Mais 10, da Rio Mais 20. Então, imaginar o Brasil voltar a sediar uma conferência da ONU específica de meio ambiente é muito bacana. Isso dá uma evidência enorme, né? Por que a COP está vindo para o Brasil? Obviamente, protagonismo do nosso presidente, e também porque um dos grandes desafios que a gente tem é a retirada do carbono que está acumulado na atmosfera, né? E mudar a matriz energética do mundo vai levar tempo, mas existem emissões que são rapidamente evitáveis, e uma delas é a do desmatamento. O Brasil, junto com 8 países da América do Sul, a gente compartilha a maior floresta tropical da Amazônia. Nós temos também na África a região do Congo, e lá na Ásia a região da Indonésia, da Malásia, né, que também reúne as grandes florestas. As grandes florestas são responsáveis pela produção de uma grande quantidade de água. Essa água da Amazônia,
ela sai da Amazônia e vem abastecer quase todos os outros biomas brasileiros, inclusive a Caatinga. Notadamente o Cerrado, né, que está no centro do Planalto Central, e dali se dividem as principais bacias, inclusive a do São Francisco, e no caso específico da Caatinga também, né? Mas a gente tem questões de solo, questões de biodiversidade. Então, para o Brasil vai ser um grande desafio, o mundo inteiro vai cobrar do Brasil uma redução significativa do desmatamento. Nós já reduzimos na Amazônia 50%, em vários outros biomas como Pantanal, Mata Atlântica, também nós tivemos reduções, mas a gente não está tendo o mesmo sucesso com os biomas savânicos. É o caso do Cerrado, é o caso da Caatinga, inclusive do Pampa. Em termos proporcionais, a destruição mais intensa que a gente tem é no Pampa. Estamos perdendo um bioma que é exclusivo no Brasil, do Rio Grande do Sul. O Cerrado, por conta da expansão da agropecuária de maneira muito intensa, o agro entendeu que agora é o último momento para poder derrubar, que daqui a pouco não vai poder derrubar, então está uma corrida pelo desmatamento no Cerrado, e o Código Florestal protege menos o Cerrado. Aí na Caatinga, o que a gente percebe é que a gente tem um grande desafio de propor alternativas, né? O governo está fazendo aí um plano de prevenção e combate ao desmatamento da Caatinga, onde o uso sustentável desse bioma é essencial. Se tiver que ter uma primeira estratégia, é o uso sustentável. Obviamente que para ter uso sustentável a gente vai ter que botar em ordem, porque muita ilegalidade, né? Muito desmatamento ilegal. É difícil fazer fiscalização na Caatinga, porque nem todo mundo coloca no sistema, então tem muita autorização que não vai parar dentro do sistema, então isso dá um trabalho danado, um trabalho muito mais braçal. Mas sem sombra de dúvida, né? Ter uma conferência do clima sendo realizada no Brasil vai ser uma grande responsabilidade para todo mundo. Ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, né, de preservar a floresta, de segurar as emissões que colocam o Brasil na 5ª posição de maior emissor de gás de efeito estufa, a gente também tem o desafio de enfrentar os outros desafios da questão climática, como a adaptação. E olhar para a Caatinga talvez seja uma boa receita de como que a gente pode se adaptar às mudanças climáticas. Muito do que já foi testado na Caatinga pode servir de modelo para os outros biomas. Nós vamos ter uma grande perda de biodiversidade. Em algumas regiões do Brasil que hoje são grandes produtoras de alimentos, isso vai acabar, sem sombra de dúvida. A gente não vai conseguir adaptar todos os produtos agrícolas brasileiros às mudanças climáticas de uma forma tão rápida. Não tenho dúvida que a gente vai conseguir adaptar muita coisa, mas esse dilema da adaptação vai levar tempo, nós teremos crises de segurança alimentar no mundo, e isso passa também por um debate de nação, de país, um debate do Brasil. Então, com certeza, não tem como discutir mudança climática no Brasil sem olhar, você ter um olhar para cada um dos biomas, e notadamente para aquele bioma que é a Caatinga, onde a gente tem um predomínio de regiões com menos de 800 milímetros de chuva por ano, né? Temperaturas quentes, plantas xerófitas, né? Plantas caducifólias, plantas que pedem as folhas uma boa parte do ano, onde nós temos animais adaptados, inclusive anfíbios adaptados a viver na seca. Então, eu acho que é um grande desafio, e para a gente fazer uma COP no Brasil é uma grande responsabilidade. Muito bem. Olha, Rivaldo Fernandes, quero dizer que você foi um gigante, porque falaram tanto em Estado mínimo, mas quase que acabavam com o Estado brasileiro. Não tem uma superintendência do Rio Grande do Norte que não tenha problema com falta de servidores, muitos se aposentaram, e para repor tudo isso não é fácil, e não tem recursos. E você foi um gigante porque você teve capacidade de dialogar, de conversar. Você trouxe a sociedade civil também, a academia, você trouxe os órgãos de governo, você trouxe lideranças, agentes políticos, né, para um evento maravilhoso. Agora, como conciliar a preservação da Caatinga e, ao mesmo tempo, juntar os setores produtivos e o trabalho com dignidade humana? Este é um desafio para a Caatinga, porque o Rio Grande do Norte tem 90% do seu território na Caatinga e está com algumas áreas de desertificação. Como é que você se coloca? Muita preocupação, sobretudo com... A gente pergunta assim, o Brasil tem deserto? A gente tenta dizer que não, mas tem. Começou, né?
Começou. Começou na Bahia. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos o Seridó. Isso é uma coisa que me toca profundamente, né? Esse encontro nosso foi um encontro assim que a gente foi na marra, né? Você que fez parte do grupo, né? Que imaginou isso, né? E a gente conseguiu então discutir com a sociedade civil, com alguns políticos, mas sobretudo secretários, militantes. E isso provou que é possível a gente dialogar, né? É possível a gente dialogar. Cada um do seu galho, mas é possível dialogar. O encontro foi a prova de que nós já temos o diagnóstico dos problemas, mas não temos ainda a solução. A gente pensou aqui e ali o rumo e a gente tem que trabalhar na solução. Isso o professor Campelo sabe disso, que a gente precisa centrar na solução. E sobre isso eu tenho uma preocupação, inclusive, com o Brasil enquanto nação. A gente não tem um projeto de nação definida, né? A gente está um pouco... No passado a gente teve Getúlio Vargas, né, que tinha um plano de industrialização. Depois Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, nos anos 60, né? A própria ditadura tinha um plano, segundo o PND, né? Mas de lá para cá a gente parece que perdeu esse rumo do planejamento, né? E me preocupa porque nações como a China, por exemplo, nos anos 80 eram economias muito parecidas com a nossa, muito, pau a pau. E décadas depois, a China hoje disputa a hegemonia mundial e a gente está patinando. Eu acho que é falta de projeto. Ou de políticas, né? Não, projeto político, estou falando. Né? Falta de política, sim. Mas por trás é a falta de rumo. Não é? A gente tem que definir o rumo onde quer chegar. O que é o Brasil daqui a 30 anos? Daqui a 40 anos? O que é que nós queremos? Não é? Mesma coisa do Rio Grande do Norte. Que estado nós queremos daqui a 4 décadas? Isso me preocupa e como militante social, nós temos que juntar as cabeças pensantes, né? Botar a turma para pensar, né? Porque a gente só planeja para a próxima eleição, né? Daqui a 2 anos. E a gente não tem que sair desse negócio, né? É essa a minha percepção. Tem que buscar um planejamento, né, de longo prazo, das eleições. De longo prazo, estratégico. Francisco Campelo, você que é lá de Petrolina, da Fundação Araripe, o agronegócio está presente lá. Produção de frutas, como no Rio Grande do Norte, no Vale do Açu, em Mossoró, em Baraúna. E essa fronteira agrícola tem aumentado e a produtividade deles aumentado. Como conciliar isso? Preservar o meio ambiente e a caatinga e ter, ao mesmo tempo, a presença do agronegócio, que muitas vezes traz a monocultura, não traz uma cultura diversificada como é a agricultura familiar. Eu diria que o Brasil ele tem uma condição ímpar, que é o nosso marco legal. O Brasil ele exige que todo empreendimento rural tenha a sua reserva legal. Isso faz com que a gente tenha, né, como o próprio nome diz, uma reserva que é para ser usada e que serve como estratégia para processos de restauração. Além disso, a gente também tem as nossas áreas protegidas, as famosas áreas de preservação permanente. Então, o agronegócio, como qualquer outro empreendimento rural, se ele segue, né, um processo de licenciamento adequado, ele não é um inimigo do meio ambiente. Agora, se eu implanto e vou apostar nas fragilidades, usar agrotóxico sem necessidade, não ter nenhum cuidado com a questão dos solos, não ter essas áreas protegidas cuidadas, porque às vezes até no papel elas acontecem, mas na prática, às vezes elas são relaxadas. Então a gente tem uma grande vantagem que o marco legal do Brasil obriga a gente a ter uma área protegida. Isso faz com que, por exemplo, na Amazônia, 80% tenha que ser reserva legal. Então a gente às vezes se assusta, mas o que é usado dentro da norma
com critério de responsabilidade, no caso da Amazônia, é só 20%. O manejo florestal da floresta amazônica é feita na reserva legal. Por isso que ele é mais cuidadoso, ele tem que ser muito mais elaborado, porque você está usando numa área protegida. No caso do nosso bioma Caatinga, o manejo florestal ele pode ser na reserva legal, mas via de regra, ele é na área de uso alternativo do solo. Então a gente pode ser talvez menos exigente, não quer dizer menos cuidadoso. Então, a gente tem essa grande vantagem. O agronegócio, ele avança quando a gente não percebe a colaboração do recurso florestal no olhar econômico. Vou dar um exemplo bem marcante que a gente viu hoje com a professora Rosemary na apresentação dela. O Nordeste tem 30% da matriz energética dele atendida por biomassa florestal. Se essa biomassa viesse de fonte renovável, sustentável e licenciada, nós estamos falando de uma fonte de energia inclusiva, de baixo custo, que conserva as paisagens, que conserva o serviço ecossistêmico e que vai gerar muito trabalho e renda. Infelizmente, a gente não tem o olhar econômico. E essa 30% da matriz energética só é atendida com critério de sustentabilidade em 4%. Aí é a grande ameaça. Então, quando a gente não percebe o papel do recurso florestal, ele se torna uma ameaça. Não é só em Petrolina. Na Chapada do Araripe, que tem hoje mais ou menos 60% de cobertura florestal, o medo de usar o recurso florestal está fazendo com que a mandioca, a soja e o milho cheguem lá autorizados, licenciados e pegam as áreas de vegetação nativa e transformam em área de agricultura dentro da lei. Porque a gente tem um medo de usar. E a região do Araripe é onde tem a maior produção de gesso do Brasil. São 2,5 milhões de metros de lenha para atender somente o polo gesseiro. Então, se a gente trabalhasse critérios de sustentabilidade, tivesse um processo de licenciamento que chegasse próximo a esses pequenos agricultores de forma mais flexível, mais inclusiva, a gente estaria fazendo uma bioeconomia com o uso do recurso florestal. Então, a ameaça não é o agronegócio. A ameaça é a gente não querer ver a economia do recurso florestal. Muito bem. Vamos voltar agora ao presidente Rodrigo do IBAMA. Rodrigo, e aí o IBAMA também passou por esse processo de estado mínimo, de redução do seu orçamento, do corte de verbas. Como está o IBAMA para enfrentar esses desafios? E todos nós brasileiros esperamos uma expectativa pelo revogaço, que foram aqueles decretos que favoreceram a entrada de tudo que era agrotóxico, inclusive na região amazônica. Como está isso? O IBAMA, junto com o FUNAI e INCRA, eram as instituições as vítimas prediletas aí do governo passado, né? Infelizmente, a gente tem problemas de lá de trás. O primeiro concurso foi em 2002 e muita gente está se aposentando agora, né? Então é um quadro bastante envelhecido. A gente chegou a ter 6 mil servidores, hoje a gente está com 2.600 servidores, 1.000 já em abono permanência. Então, assim, é uma situação muito delicada, ao mesmo tempo que a gente tem grandes demandas, né? A gente está falando do país com a maior biodiversidade do mundo, metade do nosso território coberto com algum tipo de vegetação nativa. Nós temos hoje, em licenciamento no IBAMA, 3.800 projetos de empreendimentos, obras, atividades, para 200 servidores que cuidam do licenciamento. Nós estamos aí com 2.200 produtos agrícolas, entre eles os agrotóxicos, sendo analisados por 20 servidores. Então, assim, a situação é uma situação realmente muito delicada. Nós estamos com várias frentes de trabalho, estamos debatendo um novo decreto de estrutura organizacional para o IBAMA, fizemos um planejamento de médio e longo prazo agora,
Estamos dando um banho de loja dentro da instituição, fazendo várias aquisições necessárias. Vamos começar a reforma das superintendências, dos CETAS. Estamos muito ansiosos aguardando a realização do novo concurso. Nós tivemos ano passado a contratação dos últimos do cadastro reserva para que a gente pudesse agora fazer o concurso público. Os servidores estão lutando pela valorização salarial, que é algo que a gente também concorda, porque não tem como a gente avançar se de fato essa valorização não acontecer. Então é um conjunto de situações. O IBAMA realmente passou por uma dificuldade muito grande, ainda está passando. Nós estamos numa fase agora de reconstrução. Muita coisa que foi desmontada a gente já conseguiu rever, muitas decisões da presidência, reestruturar vários conselhos. O próprio Ministério do Meio Ambiente retomou políticas importantes, notadamente os planos de prevenção e combate ao desmatamento. Vários colegiados voltaram a funcionar como Conselho Nacional do Meio Ambiente. Provavelmente agora, dia 22 de maio, nós vamos ter a volta da Comissão Nacional de Biodiversidade, no Dia da Biodiversidade. Então tem muita coisa bacana acontecendo, tanto dentro do IBAMA quanto dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente Federal. Eu acho que a gente tem aí um grande desafio, uma grande responsabilidade. Nós precisamos de um IBAMA que tenha uma estrutura capaz de estar à altura dos nossos desafios, de olhar para a conservação da biodiversidade, para o enfrentamento das mudanças climáticas, para o enfrentamento da crise de poluição, né, para temas que o IBAMA está acostumado a lidar. Se o Brasil quer continuar crescendo, se o Brasil precisa de grandes obras de infraestrutura, precisa estruturar o setor de licenciamento. Se o Brasil quer continuar reduzindo o desmatamento, precisa, obviamente, de uma estruturação do seu setor de fiscalização, né? Nós estamos desenhando, trabalhando isso de forma muito bem organizada, tanto com o Ministério do Meio Ambiente, quanto com instituições da família, né? Da mesma família, como é o caso do Instituto Chico Mendes, né? O Instituto de Conservação da Biodiversidade, o Instituto Chico Mendes, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? O Serviço Florestal Brasileiro, que são estruturas importantíssimas. Estamos resgatando instrumentos que foram deixados de lado, como, por exemplo, na implementação do Código Florestal, a validação dos cadastros rurais. Então, é um conjunto de medidas que estão sendo tomadas. O IBAMA, o ano passado, retomou a fiscalização com muita intensidade em vários biomas, inclusive aqui na Caatinga. Isso gerou muito mal-estar, mas também gerou bons resultados, né? A gente precisa ampliar tudo isso e, obviamente, precisamos de quadro para poder ir mais longe. Para compensar um pouco a perda de quadros, nós estamos investindo muito em tecnologia, junto com o INPE, junto com vários parceiros, para que a gente possa monitorar o desmatamento de todos os biomas, ter alertas de desmatamento de todos os biomas, monitorar a presença do fogo, enfim, uma série de situações que são muito importantes, né, para que o IBAMA esteja preparado para o enfrentamento. Certo. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta a Rodrigo, que é presidente do IBAMA, né, que ele colocou um quadro, né, de muita diversidade, né? Praticamente o IBAMA está com 1/3 dos seus servidores, né? A aposentadoria significa que o que foi investido nos quadros, né, no capital humano, né, das instituições, né, as pessoas têm também direito à sua aposentadoria, mas as instituições às vezes perdem muito, né? E concurso público, na verdade, é demorado, né? Não é coisa rápida de acontecer, porque no serviço público só se pode praticar atos dentro da legalidade. E nós estamos conversando com um advogado, com um político experiente, foi vereador, deputado federal, prefeito, né? Um homem feito ao diálogo. Então, como enfrentar esse desafio da mudança de clima? Hoje no evento colocou-se que a Caatinga pode subir a sua temperatura de 5 a 6 graus. É um desafio muito grande nessa mudança de clima e com o IBAMA ainda tentando se reorganizar dentro desse desafio enorme. Quando a gente começou a fazer um novo planejamento estratégico da instituição ano passado, a gente perguntou lá dentro do IBAMA, né, sobre a temática da mudança climática, e muitos servidores olhavam e falavam assim, mas Rodrigo, esse não é um tema para o IBAMA. Eu falei, claro que é, né?
Se tem uma instituição que tem combatido o desmatamento, é o IBAMA. E o IBAMA, e as emissões brasileiras, 70% delas são oriundas do desmatamento, da mudança do solo, né, da atividade agropecuária. O IBAMA controla gás de refrigeração, que tem a ver com mudanças climáticas. O IBAMA controla o PROCONV, que tem a ver com emissões. O IBAMA faz licenciamento ambiental, que tem a ver também com mudanças climáticas. Então, esse é um tema que também afeta o IBAMA, e a gente deixou isso bem claro, né? Obviamente que o IBAMA não é um formulador de políticas públicas. Quem formula a política pública é o Ministério do Meio Ambiente. Mas a gente, como uma instituição que executa, não faz o mínimo sentido a gente obviamente, não participar de todos esses processos, né? E uma coisa que eu tenho dito muito para a nossa equipe é que a gente tem que fazer política baseada em evidência. Tem que fazer política olhando de maneira muito clara para o que a ciência vem fazendo. Eu, a vida inteira, me dividia entre a faculdade, a universidade, a vida acadêmica e a política. Então, para mim, isso é muito importante. Nós precisamos ouvir quem está na frente, na linha de frente, conhece as coisas. E poder levar isso para dentro da política pública e fazer algo robusto. De fato, quando a gente fala em aumento de temperatura, nós estamos falando de aumento de temperatura médio. Nós não estamos falando de evento extremo. Evento extremo, todos os relatórios apontam que os eventos extremos serão cada vez mais intensos. Mas quando a gente fala em aumento de temperatura médio de 1,5 graus, todas as modelagens para o Brasil mostram que as áreas de semiárido, as áreas do interior do nosso país, esse aumento pode passar de 5 a 6 graus já na próxima década. Então isso é muito grave, né? Porque mesmo para Caatinga tão resiliente quanto, talvez um aumento nessa temperatura, um aumento duradouro, porque não é um dia mais quente, são muitos dias mais quentes, provavelmente nem todos os animais, nem todas as plantas sobrevivam. Talvez algumas práticas agrícolas não sejam suficientes, né? A gente está vendo, por exemplo, algumas regiões que apostaram muito na irrigação, que mesmo na seca do ano passado, essas regiões que apostavam na irrigação, em muitos lugares, mesmo com a irrigação, não foi possível, por exemplo, a terceira safra, né? Que no Cerrado sempre foi muito comum, a safrinha, né? Que era uma safra de milho entre as 2 safras de soja. Então a gente tem aí um grande desafio pela frente, né, de fazer integração, de construir política pública robusta, de fazer entregas para a sociedade. E eu não tenho dúvida que o IBAMA pode entregar muito para a sociedade. Ok. Rivaldo Fernandes, nosso superintendente do IBAMA do Rio Grande do Norte. Você falou em planejamento, né? Falou no Projeto Brasil, né? Nós precisamos desse projeto brasileiro e de planejamento. E hoje, no evento dos 35 anos do IBAMA e da Caatinga, se apontou para uma conferência nacional, né? Se apontou para políticas públicas específicas para o bioma da Caatinga, depois desses relatos da subida de temperatura. É um desafio enorme. O que é que você diz? Como você se coloca na necessidade dessa conferência específica para o bioma da Caatinga, que ocupa 11% do território brasileiro? Eu acho que a gente trabalhar seminários e tal é muito importante, e foi isso que nós fizemos hoje, né? Mas minha preocupação é um pouco outra, né? Como é que esse conjunto de preocupações que a academia coloca, né? Os estudiosos da Caatinga, como é que nós vamos integrar isso a um grande projeto nacional e brasileiro? Porque as grandes nações que deram salto de desenvolvimento, porque tinha planejamento, né? Você pegar a Coreia do Sul, por exemplo, Os planos decenais. pouco tempo, rapaz, pouco tempo. Ele só tem 1% do tamanho do Brasil, 1%. E hoje a gente olha pelas ruas, Hyundai, né? Toshiba, não sei o quê. Os caras estão produzindo para a gente consumir, né? Na linha
de TI, por exemplo, a gente é um país consumidor de software. Consumidor. O Brasil só exporta primária, né? A gente terminou sendo assim uma espécie de economia primária, né? Se bem que no campo da TI temos algumas experiências, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, né? Aqui no Rio Grande do Norte temos uma experiência de ter um grande centro de desenvolvimento de tecnologia, em Pernambuco também. Então o Brasil tem competência para isso, sabe? Nós construímos um dos melhores aviões do mundo, a Embraer, né? As pesquisas que a Embrapa faz é de primeira qualidade, né? E eu acho que se a gente reunir a academia com segmentos políticos avançados, a gente vai chegar num grande projeto de Brasil capaz de acabar com a grande chaga que é a escravidão. O Brasil tem 500 e poucos anos, mas tem 400 anos de escravidão, cara. Aqui, aqueles que nos colonizavam proibia escolas, proibia universidades, não é? Então, a gente tem um atraso aí que não é brincadeira, né? Quer dizer, rapaz, o Brasil precisa sim, mas nós temos um povo que não foi maltratado, né? Os negros, quando saíram da escravidão, foi para as favelas do Rio de Janeiro, de Recife. Esse é os nossos herdeiros, né? Os escravos. Né? E pior é a cultura, né? Isso. Então, nós temos muitos desafios, né? Ao lado do desafio socioambiental, ao lado do desafio ambiental. A gente é uma nação que precisa olhar para si mesmo e descobrir o papel. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, na Amazonas, não é? Temos a maior floresta tropical do mundo, né? E temos também um bioma que é só nosso, né? Só tem aqui. É um bioma que a gente anda e pensa que as plantas estão mortas, né? Na primeira chuva, é uma coisa impressionante como nós estamos vendo agora no Rio Grande do Norte. Povo rindo, sorrindo, né? Tomando banho nos açudes, é um negócio, é outra coisa, né? O que prova que esse bioma é muito característico, né? Capacidade de regeneração muito grande. Mas se a gente se não tiver tecnologia para recuperar certas áreas, a gente vai ter deserto aqui. E seria muito ruim para a gente. Ok. Professor, engenheiro florestal Francisco Campelo. Ora, você falou da indústria de gesso do Araripe. Quer dizer que também no Rio Grande do Norte tem a indústria cimenteira. Quer dizer que muito da Caatinga é cheio de cerâmicas. Cerâmica vermelha, para tijolo, telha, que a matriz energética continua sendo o carvão. Então, você que falou de gesso, falamos também há pouco, né, sobre o agronegócio, e botar toda a culpa também no agronegócio, né, ou seja, e o ser humano também que leva o carvão para casa, né? É claro que ali é sobrevivência, é uma concepção diferente, né? Mas essas indústrias todas, cimenteira, ceramista, de gesso, como comportar isso na Caatinga? Às vezes, a gente olhando assim, sem um olho de estudo, a gente assusta. Mas quando você faz um balanço da realidade do nosso bioma, o que é que nós temos? Nós temos que os números são muito grandes. 30 milhões de metros de lenha por ano para atender o parque industrial de todo o Nordeste. 40% das nossas indústrias usam lenha ou carvão. Mas 40% do parque industrial do Nordeste. E não é cerâmica, só gesso, só casa de farinha, como a gente pensa. Indústrias de bebidas, indústrias de pneus, certo? Essas indústrias sofisticadas usam lenha. Aqui no Rio Grande do Norte, a indústria de linhas correntes, se não me engano, a equipe foi ser capacitada na Itália. Mas a matriz energética era um caminhão de lenha por turno para movimentar as máquinas que teve que levar a equipe para a Itália para ser capacitada. Então, aí não está o pecado. O pecado está na irresponsabilidade de como essa lenha chega na empresa.
porque é inadmissível uma empresa que tem capacidade de investimento dessa natureza, não estou dizendo que foi essa, que eles investem em seu pessoal, não ter nenhum cuidado com como eu vou receber essa lenha. Ao contrário, aposta na fragilidade institucional. Mas em termos de número, se a gente olhar, fazendo uma análise do comportamento da nossa vegetação, nós temos áreas suficientes no bioma Caatinga para atender a nossa matriz energética. Nós só precisamos de mais ou menos, se não me engano, 2 milhões de hectares para ter toda essa matriz energética em base sustentável. Então, nós estaríamos falando de uma bioeconomia de grande inclusão social que dá condições de competitividade às nossas empresas, porém, trabalhando com critérios de sustentabilidade. E nós temos, no Nordeste, 4 milhões e meio de hectares que não estão protegidos, que podem ser alvo do uso alternativo. Então, quando a gente não acredita no uso alternativo, ou no uso sustentável, eu faço o uso alternativo do solo, porque a lei permite. O presidente do IBAMA sabe. Eu tenho minha propriedade, eu tenho 20% de reserva legal, as áreas de preservação permanente e o resto eu posso pedir para suprimir, para plantar pasto, para fazer agricultura. E às vezes a opção da supressão é burra do ponto de vista econômico. Então a gente pode gerar trabalho e renda com a Caatinga. Eu posso ter uma pecuária verde. Se a gente valorizasse a nossa capinocultura, né, que é feita na Caatinga, eu estaria falando de uma pecuária verde, que conserva a paisagem, mantém os serviços ecossistêmicos e diversifica a pastagem. Que em termos, por exemplo, falando de agricultura de baixo carbono, quem mais impacta nas emissões é a pecuária, por conta da pastagem, que é uma alimentação única. Então, hoje, eles querem diversificar a pastagem. O famoso sistema integrado ILPF é para tentar agregar valor à pastagem degradada e diversificar o suporte forrageiro. E na Caatinga nós temos pelo menos 60 espécies que o animal pasta. Só aí ele está diminuindo as emissões. O outro elemento positivo é eu não desmato, eu solto o bode na Caatinga. Então eu conservo a paisagem. E a gente não agrega valor a isso, não trata isso de um olhar da bioeconomia. Eu digo o bicho está solto. Eu simplifico um processo que o mundo está procurando e a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente precisa valorizar isso, não ter medo, né, do uso. Agora, logicamente, o presidente do IBAMA sabe, o superintendente, eu já tive a oportunidade, sou funcionário aposentado, já fui diretor do IBAMA e fui superintendente. A gente sabe que a má-fé existe, infelizmente. Quando a gente simplifica os processos, a má-fé, ela se apresenta. Então, aí a gente tem que trazer inteligência. O presidente está vendo hoje, eu sou um desses aposentados, ou seja, a gente não tem mais capacidade humana dentro da casa, então a gente tem que usar inteligência em alguns processos para não permitir que as pessoas se aproveitem dessa fragilidade institucional para se beneficiar. Porque quando a gente dá conta do desmatamento, a gente vai ter que trabalhar a restauração, que no caso do bioma Caatinga é extremamente penoso. E aí a gente tem um elemento extremamente importante que o presidente falou na sua apresentação, é a parceria com o ICMBio. As nossas reservas extrativistas, eu diria que as nossas unidades de conservação de uso sustentável, em especial a reserva extrativista e as florestas nacionais, são estruturantes para um grande programa de restauração. Porque para restaurar, a gente precisa de 2 elementos, gente e semente. E semente de espécie nativa você não encontra no mercado. Então sementes esse é o grande... crioulas? Não, sementes crioulas são de alimentos. Eu estou falando Jurema preta, catingueira, Sabiá, jatobá. Você não compra. Ou quando compra, é uma quantidade muito pequena, é um laboratório de uma universidade. Você não compra feito, você compra 1 tonelada de capim-búfia, de semente de capim-búfia. Então, o grande desafio para o programa de restauração é sementes. E aí, essas nossas categorias, essas nossas unidades de conservação, elas são emblemáticas para isso. Então, eu diria que a gente não tem que ter medo
de ter uma matriz energética atendida pela biomassa. O que a gente tem que ter medo é que essa matriz ela é atendida pelo desmatamento. Esse é o grande problema nosso. Não é o fato da gente usar a biomassa. Porque se a gente quisesse, como o professor falou, fazer um planejamento, nós temos área suficiente para atender a demanda. Um exemplo do polo gesseiro. O polo gesseiro, no entorno do polo gesseiro, nós temos 1.200.000 hectares de caatinga em condições de manejo, apta para o manejo florestal, para o uso sustentável. O polo gesseiro só precisa de 100.000 hectares para atender sua matriz energética. Por que não faz? É porque às vezes é porque não quer. Tem algumas dificuldades, tudo bem, mas na grande maioria é apostando na nossa fragilidade institucional. Porque a área tem. Aí o que é que acontece? 1.200.000 de hectares de caatinga vira uma ameaça. Porque ela está fornecendo lenha sem planejamento, sem uso sustentável. Então, em vez de eu ter uma caatinga regenerando em condições sadias, eu vou ter fragmentos de caatinga sendo recuperados de qualquer jeito e o desmatamento solto, né? Então, esse é o nosso grande problema, é a má-fé, porque potencial nós temos, né? E conhecimento nós temos, né? A rede de manejo da caatinga tem 40 anos de existência. Professor Rodrigo, foi convocada uma conferência da ciência, tecnologia e inovação. O que é esta conferência? O que é a ciência? Hoje nós tivemos a academia presente nesse evento. Pode contribuir para a conservação dos nossos recursos naturais, o meio ambiente e, ao mesmo tempo, conciliar a capacidade produtiva e a dignidade humana. Bem, nós vamos ter essa conferência, vamos ter também a conferência de meio ambiente, né, que começa uma grande mobilização agora no segundo semestre desse ano. As conferências são lugares da gente poder formular política pública, né? E no caso da conservação, a gente não conserva aquilo que a gente conhece. A forma mais empírica de conservação é a gente conhecer. É o que os naturalistas faziam quando eles vinham para o Brasil, saíam coletando as coisas, classificando, dando nome, dividindo em ordens, famílias, né, gêneros e espécies. Então, a ciência pode ajudar muito, né, do ponto de vista da gente ter clareza, de ter um bom diagnóstico da situação. A ciência monitora hoje todos os biomas brasileiros do ponto de vista de desmatamento. Nós temos excelentes pesquisadores dentro do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós temos voluntários na sociedade civil também fazendo o mesmo papel. A ciência pode buscar e encontrar alternativas, né? Eu não tenho dúvida que vai ser papel do IBAMA acabar com a ilegalidade para colocar algo sólido no lugar. Se a gente quer ter manejo florestal legal, manejo florestal que de fato faça sentido, nós vamos acabar com a legalidade. Porque senão não tem como concorrer a lenha legal com a lenha ilegal. Da mesma forma que a gente já vê isso na área da madeira, né? O manejo florestal sustentável, para que ele possa prosperar, nós precisamos das duas coisas andando junto. Nós estamos vendo o desenho de novas políticas públicas baseadas em pagamento por serviços ambientais, mercado de carbono, né? Uma série de estratégias que, para que essas estratégias funcionem, nós precisamos de ciência. Quando vai se fazer restauração, como disse o professor, né, a gente precisa de semente, as reservas extrativistas podem ser um caminho. Semente de qualidade, semente com diversificação. A gente saber o que a gente vai plantar, quanto que a gente vai plantar de cada coisa. É a ciência que vai dizer isso. Quem vai lá numa área prístina, numa área bem conservada de caatinga, fazer inventário florestal e dizer, olha, aqui tem 50% de fabácea, né, das leguminosas, tem tanto disso, tem tanto daquilo, para que a gente possa tentar fazer uma restauração o mais próximo da realidade. Então, isso é a ciência que vai dizer. O aproveitamento energético daquilo, quem vai dizer é a ciência. Né? As emissões de gases decorrendo daquela atividade, quem vai dizer para nós é a ciência. Então, não dá para a gente construir uma política pública sem a ciência. Nós precisamos fortalecer a ciência. A conferência não é uma solução para tudo, mas a conferência é uma base sólida, participativa. É a forma com que o Estado brasileiro tem para ouvir as pessoas que estão
estão lá na ponta, né? Seja um cientista de laboratório, seja um cientista de campo, né? Seja alguém que trabalha agora com modelagem, né? Onde ele possa dizer caminhos, né, para o nosso desenvolvimento. Então, acho que tudo isso faz muito sentido. Nós vamos ter uma conferência de meio ambiente para discutir emergência climática, uma outra questão gritante, como é que o Brasil vai enfrentar essas grandes mudanças, esses eventos extremos, como é que a gente vai adaptar as cidades, adaptar a produção agropecuária brasileira, né? Então, acho que tem um desafio enorme para que a gente possa chegar na COP30 o ano que vem com amadurecimento institucional. A COP30 ano que vem é o momento onde todos os países vão chegar lá e vão depositar suas metas, inclusive o Brasil vai levar sua nova meta o ano que vem. Então, para que a gente possa ter clareza da nossa capacidade de enfrentamento, nada mais adequado do que a gente fazer essas grandes conferências. Muito bem. Rivaldo Fernandes, superintendente do IBAMA, do Rio Grande do Norte, um gigante, capacidade de diálogo, de articulação, né, enorme, demonstrada, né, no evento hoje lá no IDEMA, com a participação do governo do estado, da sociedade civil, de personalidades. Qual foi a lição do evento de hoje? Você está muito generoso comigo, me chama de gigante, né? Sou apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro no sem bolso. dinheiro no banco, nem do Brasil, nem da Caixa Econômica. E que está preocupado com os problemas sociais do Brasil, né? Eu tenho preocupado com os destinos do Brasil, né? Não é com o setor somente meio ambiente e tal, é o destino, poxa. Porque, em termos de recursos naturais, nós temos tudo, né? É incrível que o Brasil... O que você pensar de recursos naturais, a gente tem para resolver qualquer problema, né? E é degradado há 500 anos, mas continua firme. Continua em pé, não é? Os portugueses acabaram com a nossa Mata Atlântica, mas só tem 5%, inclusive, né? Mas estão aí, o turismo da gente é em cima desses 5% que resta, né? Eu acho que a gente precisa... Esse encontro foi uma prova de que nós temos capacidade de pensar a realidade e tirar dela lições, né? Essa carta que nós apresentamos é a prova cabal de que é capaz de dar um norte. Nós somos capazes de dar um norte, né? O Rio Grande do Norte, por exemplo, é um estado carente disso, de um projeto, né? A gente está sempre repetindo o passado, né? Sempre fazendo a mesma coisa que os outros fazem, né? Então, eu acho que nós temos que repensar o país. E como eu estou no Nordeste, nós temos que repensar a Caatinga mesmo. O nosso desenvolvimento, se a gente der resposta à Caatinga, estamos dando uma grande contribuição para o Brasil. E esse encontro foi para isso, né? Muito bem, então vamos perguntar aqui ao professor Francisco Campeu, que é engenheiro florestal. Vamos fazer uma pergunta diferente para você. Você está me provocando demais. A Caatinga é a nossa identidade cultural também, né? Nós estamos chegando próximo ao mês junino de São João, de muita produção de milho, né? Antigamente a produção de milho levava 3 meses. Hoje, pelo desenvolvimento da Embrapa e das estaduais, desenvolveu uma semente que com 45 dias já chega a colheita. A identidade cultural da Caatinga é própria do nordestino? Eu diria que sim. E um alerta. Nada contra a pesquisa e o desenvolvimento. Mas o nosso presidente fez várias observações sobre como as mudanças climáticas vão impactar nos sistemas produtivos. Então, hoje, a gente sabe que é mais importante a resiliência do que a produtividade. A gente pode passar fome porque a gente vai querer produzir demais e não vai ter resiliência. Nos Andes, existiam mais ou menos, se não me engano, umas 600 variedades de batata, né? A nossa batata inglesa, que é aqui da América do Sul. E a gente, por conta desse afã de produzir, a gente foi estreitando a base genética.
E isso faz com que a gente tenha que usar defensivos e tudo mais. E fragiliza essa produção. Então, nós temos uma coisa extremamente importante dentro da Caatinga por conta desse apego à cultura, que são as nossas sementes crioulas, que são sementes extremamente resistentes, adaptadas, que podem talvez precisar de mais tempo, não vai produzir 2 toneladas, mas não vai faltar. E nos extremos, ela vai dizer, estou aqui. Mesma coisa são nossas raças adaptadas. A gente, por exemplo, fez uma coisa extremamente Principalmente interessante. a caprinocultura, não é? Então, eu ia falar dos cavalos, que eu sou apaixonado por cavalo. Mas fala O também cavalo um pouquinho sobre a nordestino. apicultura. Pronto, mas eu vou chegar lá. O cavalo nordestino, ele tem a mesma origem do quarto de milha. Só que a gente fez uma seleção negativa no sertão. A gente pegava os melhores cavalos e castrava para ser cavalo de campo. Então eu degenerei o processo. Veja que coisa mais maluca. Com a caprinocultura, a gente está fazendo a mesma coisa. Em vez de eu qualificar a cabra azul, que tem no Ceará, que está adaptada à Caatinga, eu trago uma raça de fora e faço ela dizer que ela vai produzir 4 litros. Na primeira caminhada que ela dá dentro da Caatinga, ela perde um peito, vai dar 1,5 litro. Porque é um ubre muito grande, a Caatinga tem muito espinho. Então, às vezes, a gente fica com esse afã da produtividade e esquece, né, da necessidade da rusticidade. Então, nós temos muitas raças adaptadas. Nosso gado pé duro. O Cindy, que é o gado vermelho. Aí são raças que vieram, que foram, que são extremamente importantes. Mas eu chamo a atenção para a gente não perder a oportunidade, é feito a restauração. Se a gente tem a oportunidade de promover o uso sustentável, a gente deve evitar a restauração, porque é caríssimo. E a gente está cometendo um suicídio. A gente, enquanto tem, estou usando, e lá na frente vou ter que restaurar. Restaurar na Caatinga é um desafio. A Fundação Araripe faz parte da rede brasileira de restauração. As experiências de restauração são caríssimas, R$40 mil, R$50 mil por hectare, para você restaurar e correndo o risco de não ser o que você tem hoje. Então, a gente precisa não perder certas oportunidades. Eu sou filho de um professor, meu pai era professor de manejo de bacias, né, foi meu professor, e papai tinha um jeito muito especial de chamar a atenção da gente como aluno sobre a natureza. Ele dizia que a natureza era a face visível de Deus e que a gente então tinha que ter o maior cuidado ao tocá-la. E isso é exatamente o uso, né? Se a gente não sabe usar, a gente está perdendo a oportunidade. Então, mesmo as abelhas, nossas abelhas, a abelha nativa, ela não está desaparecendo por conta da africanizada. É porque a nossa abelha nativa, ela é seletiva. Então, quando eu desmato, eu tiro uma espécie que é exatamente a espécie que ela usa. Então, não é a presença da africanizada que está ameaçando a abelha nativa. É o desmatamento. E a gente não se dá conta. A produtividade do agronegócio está caindo porque não tem polinizador. Hoje, saem massas humanas para fazer o que a natureza fazia. Eles contratam gente para ficar tocando nas flores para polinizar. Então, chega a ser absurdo você trocar uma coisa de baixo custo, né, para uma atividade que a natureza poderia fazer para a gente. Ok, olha, vamos agora, né, encerrar com Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, que é o presidente do IBAMA Nacional. Eu não vou fazer uma pergunta a ele, eu vou pedir para ele deixar uma mensagem para todos que nos acompanham nesse podcast aqui do dia 29 de abril de 2024. Depois de nós comemorarmos 35 anos, né, do IBAMA aqui em Natal e também conversarmos muito com a academia e com a sociedade civil, com os órgãos de governo, sobre o bioma da Caatinga. E com a COP30 já convocada para Belém do Pará. Gostaria, Rodrigo, presidente do IBAMA, que você deixasse uma mensagem para todos os nossos internautas que nos prestigiam com a generosa audiência. Antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui. Eu acho que
quando a gente reúne pessoas que estão em diferentes espaços, pessoas que têm diferentes experiências, diferentes olhares, a gente consegue construir algo diferente. O que a gente percebeu aqui é o trabalho de política pública que uma instituição como o IBAMA vem realizando e vem tentando amplificar. A gente viu a experiência da ciência, mas também a ciência olhando para aquilo que foi construído pela cultura humana. Quando a gente fala no manejo, esse manejo foi meio que tentativa e erro, foi experimentação, e não foi de pesquisador, não. Em muitos momentos foi do sertanejo tentando sobreviver. Né? E a ciência poder olhar para isso e entender a importância da rusticidade, a importância da diversificação, a importância de quando pensar a integração lavoura, pecuária, floresta, não pensar que isso se dá apenas com braquiária e eucalipto, mas que a gente pode fazer dentro de um sistema agroflorestal. Né? Então, assim, a integração de todos esses olhares constrói política pública muito mais robusta. Né? Quando às vezes a gente se despe, né, daquela forma de ver o mundo, né, dos preconceitos que a gente tem e começa a enxergar outras alternativas, com certeza a gente consegue ir mais longe. E eu acho que esse é o desafio que eu tenho no IBAMA, eu acho que esse é o desafio que o pessoal daqui do IDEMA tem, é o desafio que a gente tem de Brasil, um país que tem 6 biomas terrestres riquíssimos, né? Só que no Nordeste eu estou falando da Mata Atlântica. A Mata Atlântica mais ameaçada do mundo é a Mata Atlântica do Nordeste. Estamos falando da Caatinga, que é um bioma exclusivamente nosso, densamente povoado. Nós estamos falando de Cerrado, nós estamos falando de biomas brasileiros, estamos falando do mar. Nós estamos perdendo toda a biodiversidade marinha com o aquecimento. Os corais, exatamente agora, estão morrendo em tempo real. Então nós vamos precisar fazer política pública de qualidade. Debates como esse, com certeza, amplificam. Até porque não dá para fazer política pública se a gente não tocar no coração das pessoas, se a gente não fazer educação ambiental, se a gente não mudar comportamento. Né? E a comunicação permite isso. Obrigado. Ok, muito obrigado a você, internauta, telespectador e Rádio 20, que nos acompanhou aqui no podcast trabalhado e organizado, né, coordenado pelo IBAMA do Rio Grande do Norte, que tem à frente o professor e ambientalista, militante social, Rivaldo Fernandes. E todos que estão aqui, inclusive no estúdio, o superintendente, né, do IBAMA de Alagoas, Rivaldo Couto, Robson Santana, que é do IBAMA do Rio Grande do Norte, a professora Meire, da Escola Agrícola de Jundiaí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também. A todos vocês, muito obrigado e vamos ter muita esperança e muita capacidade de diálogo que o Brasil precisa muito. Obrigado a todos.